Família Reconecte-se, muito feliz de estarmos aqui, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para mais um episódio do nosso podcast Reconecte-se, Roteiro para o Novo Eu. Então, nesse episódio de hoje, né, pessoal, vamos falar de um tema que é um dos mais relevantes e que a gente é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Uma coisa que todo mundo tem essa mesma medida para todos e cada um tem o seu dever e responsabilidade para lidar com esse bem, com esse dom precioso que nós temos, que é qual, irmão? O tempo. Tempo, o bem mais precioso. Esse é o nosso episódio de hoje. Mas antes de a gente aprofundar no nosso tema, deixar meu querido irmão também dar esse oi, essas boas-vindas para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja lá que horário, que momento, em que ocasião nós possamos estar juntos com vocês. Eu sei que é uma alegria poder ter esse tempinho, poder ter esse momento, poder ter esse cadinho de conversa, esse cadinho de troca amorosa, que a gente possa colocar o nosso coração para frente, trazer a nossa mente pro aqui, pro agora e viver esse momento juntinho, sabe? Com um tema tão importante, falar do tempo. Para quem está tão sem tempo, né? Porque atualmente todo mundo parece que está sem tempo, é importante e importante para demais. Demais, irmão, demais. Esse é o tema que está muito em voga, né? Porque todo mundo quer ter mais tempo e parece que o tempo voa. Cada vez parece que o tempo passa mais rápido. A gente tem essa sensação, né? Quando os anos vão passando. E somos também testemunhas disso, né, irmão? Sim. O tempo passa rápido e aí fica aquela reflexão. Como nós temos utilizado o nosso tempo, né, irmão? Como a gente tem aproveitado o tempo que nos é concedido, ainda mais compreendendo que nós temos várias vidas e esta vida nos foi concedida para aprendizados, para viver experiências e esse tempo é limitado, né? Todos nós aqui temos ciclos, né? Seja o ciclo da vida mesmo, né? Dessa encarnação, seja também os vários ciclos que ocorrem durante a nossa vida, vários capítulos, né? Há várias fases em nossa vida. E só que como é que a gente tem percebido, né, e aproveitado o tempo que Deus nos concedeu? O tempo que nós temos, que a gente nem sabe quanto tempo que a gente tem, né, irmão? A gente sempre fica assim, vamos fazer o nosso melhor com o tempo que nós temos hoje. Só que às vezes, na verdade, a gente não vive muito esse lema no dia a dia, na prática. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está vivendo o presente, né? A gente não está ali valorizando cada momento que a gente vive. A gente está sempre pensando muito no amanhã, nas coisas que a gente tem que fazer, nas coisas que a gente tem que resolver, nas grandes conquistas, nas grandes responsabilidades. E quando a gente vê, né, pessoal, a gente acaba perdendo o fio da meada, né? Acaba perdendo o valor das coisas mais importantes da nossa vida, que é o hoje. Cada momento, cada ligação, né? Esse momento que eu estou tendo aqui com meu irmão, esse momento que nós estamos aqui conversando com vocês, cada momento é precioso. Sim. Só que às vezes a gente deixa isso, não percebe isso, né? E não vive no presente. Você também sente isso, irmão, quando você está... Né? Você trouxe já aqui, né? A vida é correria, né? A gente sempre fala com o meu irmão aqui, eu falo com meu irmão, como é que você está? Fala, irmão, tô bem, né? Estamos bem, estamos tranquilos por dentro, mas a vida externa está na correria imensa. E como é que é, irmão, essa gestão do tempo, esse sentimento, né? Esse bem tão precioso, como é que você lida com isso, assim, na sua vida? O que você pensa? O que traz a você o tempo? É um tema sério de se falar, né? Um tema sério de se pensar, de se conversar, porque o que não é se a gente fosse tentar falar sobre o tempo, seria união de momentos, de ocasiões, acontecimentos, oportunidades que estão passando pela nossa frente nesse exato instante, no aqui e no agora, né? O tempo é contado principalmente pelo que está acontecendo agora. O que passou é o tempo passado, não tem como eu contar, eu só posso dizer, mas não estou vivenciando mais. E o tempo futuro eu nem tenho, então eu não tenho como dizer se eu tenho ou não tenho, porque ele nem existe para mim, né, família? Eu não sei se eu vou ter ou não vou ter nessa vida, porque a gente sabe que a gente é imortal, então a gente tem todo o tempo da existência. Só que parece que a gente não tem tempo nenhum, né? É interessante isso. E aí vem a questão da percepção e da sensação do tempo. Você perceber e sentir o tempo. E aí eu posso muitas vezes falar por mim, às vezes a gente parece que está tão sem tempo, sabe? Que o tempo passa tão rápido e a gente não consegue realizar tantas coisas que a gente queria, ou a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, ou tem muita coisa para fazer e a gente acaba não conseguindo realizar como deveria. E a gente acaba percebendo que a gente sempre está deixando coisa para trás.
E talvez essa percepção de que a gente sempre está perdendo alguma coisa com o tempo que vai nos deixando desanimado. E talvez seja esse pequeno detalhe que a gente tem que combater na gente, né? De percepção do tempo do agora e desse sentimento de que você não está perdendo tempo. Foram escolhas, né? A gente tem escolhas. Se eu estou no aqui e no agora, eu escolho o que eu estou fazendo com o meu aqui e agora, né? Por isso que ele é o maior bem que você tem, porque ele é a maior escolha que você pode fazer com o tempo. O tempo, quando ele abre para você, quando você tem uma oportunidade, né? Que é o tempo que está ali te colocando naquele momento, você que vai escolher. Se você vai viver aquele momento, ou você não vai. Porque eu posso muito bem estar no mesmo ambiente que o meu irmão aqui, ou no mesmo ambiente que vocês, e pensando sobre algo nada a ver com o que eu estou vivendo com cada um de vocês. A gente pode estar junto ali numa sala se alimentando, e eu pensando sobre uma questão do trabalho, ou eu pensando sobre uma questão de saúde, ou eu pensando sobre algo da minha religião, mais menos estando com vocês. A mente em outro lugar, né? Então, aquele momento, aquele tempo que eu estou ali, eu não estou com as pessoas que estão ao meu redor, que por algum motivo a vida me convidou a estar com elas fisicamente. Mentalmente, energeticamente, eu estou em outro local. Então, o tempo meu naquele momento não era com as pessoas, era em outro ambiente. E eu estou vivendo aquilo, porque eu estou analisando aquilo e sentindo aquilo. Por mais que aquilo não esteja realmente acontecendo naquele momento, né? Quantas vezes a gente está ali num local com alguém e tem um sentimento triste, algo que nos magoou, algo que nos chateou, algo que está dentro de nós nos machucando, que não sai, e que a gente fica revivendo aquilo, apesar de estar num momento totalmente diferente. Às vezes foi uma briga com alguém, ou às vezes foi uma pessoa que você perdeu, que não está acontecendo aquilo naquele exato momento, só que você está sentindo aquilo de novo. Por que será? Porque o que você está vivendo é a tua tela mental, é o que tu está ali convivendo com o tempo. Então esse teu tempo que você está gastando com o que você está sentindo naquele momento. E o tempo real que você deveria gastar, que é o que está acontecendo com você aqui e agora, você deixa passar, você vai perdendo. Por isso, muitas vezes, a sensação de perder tempo, de esvaziamento, né? Da oportunidade do tempo. Porque como a gente gasta muito dos nossos momentos concatenando pensando coisas futuras ou pensando coisas passadas, a gente acaba não vivendo as coisas atuais. Sim. E aí eu deixo de construir coisas novas. E a sensação de perder tempo vai ficando cada vez maior dentro de mim. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai falar e viver o tempo é que ele está nos convidando para viver o agora. É como se ele fosse um acontecimento na sua vida dizendo assim, ó, não importa o que aconteceu ontem e nem te importa o que vai acontecer amanhã. O que importa é que eu estou aqui com você. E aí, vamos fazer o quê? Exatamente. Esse é o convite do tempo. É ele falando com você, vamos fazer o que agora? Porque o que importa é o agora. O que importa é o presente. É o momento atual. O que passou, passou. Ele serviu de ensinamento e de transformação de caráter dentro de nós e coisa que a gente não conseguiu resolver. A gente precisa resolver, é um chamado. E tudo que a gente aprendeu com o que a gente vivenciou, para que a gente possa fazer um agora melhor. Para que eu possa ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Porque ontem já passou. E hoje eu preciso ser melhor. Como? Vivendo o agora. Então o agora vem e fala para mim, vamos fazer o que agora? Leandro, não importa o que aconteceu ontem. E amanhã você não sabe nem onde você vai estar esse horário. Você vai fazer o que agora? E aí, vamos fazer o quê? E aí depende de cada um de nós. Então o tempo é complicado a gente... Eu sempre digo isso, eu posso falar por mim. É complicado eu trabalhar dentro dele, porque muitas vezes são tantos afazeres e tantas atividades que também acontecem com a gente, né? Parece que a gente tem um dia com 24 horas, mas a gente tem tanta atividade que não vai dar nas 24 horas, até porque a gente não tem 24 horas. Acordado a gente tem menos. Uhum. Então, isso materialmente falando, né, família? Então, daquelas 16 horas ali, 14 horas, 12 horas mais ativas ali que a gente tem, parece que as 12 horas são poucas horas para tudo que a gente tem que fazer. Sim. E aí é a revisão que a gente tem que começar a pensar sobre também prioridades. A gente volta num tema sobre, tudo bem, o tempo vem perguntar para mim o que eu quero fazer agora. E aí quando eu começo a dizer para ele, ele começa a me escutar e fala assim, mas é isso que você quer para sua vida? É isso que você está trilhando? Esse é o seu objetivo? Você está fazendo essas coisas agora? Para quê? É a próxima pergunta que ele faria para mim. Isso. É para quê? Não, eu queria fazer isso. Para quê? Você está querendo o quê com isso aqui? Que objetivo você tem?
Você está fazendo isso por quê? E aí são os parâmetros de escolhas. Com o que eu estou escolhendo gastar meu tempo e por que eu estou fazendo isso comigo. Você vê, né, irmão, como é importante, além de ter a reflexão de saber aproveitar o momento atual, né, e não se vigiar muito para não ficar vivendo no futuro ou no passado demasiadamente, que aí dá essa sensação que você falou, né, de tempo passar rápido. Como estamos usando esse nosso tempo, né? Quais estão sendo as nossas prioridades, quais estão sendo as nossas metas na vida, né? E é engraçado que eu mesmo também, quando eu defino minhas metas da minha vida, e beleza, eu quero fazer isso no meu ano, né? Tem lá objetivos, e isso é muito importante, definir quais são as nossas prioridades. E a gente vê, caramba, aí você começa a fazer esse planejamento. Não sei se vocês têm aí, pessoal, esse hábito de fazer nem que esteja na nossa cabeça passar esse pensamento, tipo assim, o que eu vou fazer esse ano? Como a gente falou no começo do episódio, nossa vida é feita de ciclos. Cada ano é um novo ciclo, cada mês é um novo, cada dia é um novo ciclo, né? Mas vamos pensar nos ciclos maiores, anuais, né, por exemplo. Cada hora é um novo ciclo. Não, cada momento é um novo ciclo, né? Mas que aqueles ciclos mais perceptíveis, você fala assim, caramba, né? Por isso que existe, né, esses ciclos todos na natureza, né? Que convida a gente a ter esse calendário que fica ali anualmente renovando, né? Então, quando a gente pensa nos nossos ciclos da vida, como é que a gente tem utilizado esse tempo de ciclos? O que a gente tem feito? Né? Quais são as nossas prioridades? E aí, quando eu planejo minhas metas, eu vejo que muitas vezes eu estou ali focando muitas coisas materiais. Que ok, beleza, a gente vive no mundo material, a gente vai ter metas materiais. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para não ser, né, dominado só por minhas vontades e ambições materiais. Que são coisas aqui, como a gente já falou aqui em outros programas, coisas materiais são passageiras, têm sua importância para a nossa vida, mas elas não podem ser a nossa prioridade, né, irmão? Então, a gente tem que saber, caraca, mas o que eu preciso para me melhorar como pessoa? O que eu posso fazer aqui para contribuir, para colaborar com a comunidade, com a minha família, com as pessoas à minha volta? O que eu posso fazer para me curar algumas questões pessoais minhas, que eu vejo que eu tenho que alguns comportamentos meus, algumas atitudes. Então, você começa a fazer essa reflexão e ver quanto da sua vida, quanto do seu tempo você também tem dedicado ao que realmente mais importa, né? A vida espiritual, podemos dizer assim, né? Aquilo que nós vamos levar para sempre. E a gente avalia, se a gente for fazer uma avaliação bem fria, né, irmão? A gente vai ver que ainda, eu fazendo meus planejamentos, a grande maior parte do meu tempo, meus pensamentos, né? Sim. Estão ainda vidrados e dominados por preocupações materiais. Efêmeras, que muitas vezes não é o mais importante das coisas que estamos aqui. Ou às vezes estou muito preocupado com coisas do meu próprio orgulho, assim, né? Eu quero estar certo com alguma coisa aqui. Assim, em vez de estar preocupado por uma conversa aqui com o meu irmão, estou aqui conversando com ele. Em vez de eu estar preocupado em querer trazer uma coisa boa para ele, ser talvez um instrumento positivo, acolhedor, de amor e trazer boas inspirações, às vezes eu estou numa discussão aqui de ego, de falar assim, eu que estou mais certo que ele, e quando eu vou ver, eu estou utilizando o meu tempo, a minha energia, não para trazer coisas construtivas, mas para só alimentar meu próprio ego, para eu me sentir superior, né? Eu querer impor alguma coisa. É só um exemplo, que parece pequeno, né? São pequenos momentos que a gente vê assim, que como nós temos agido, como nós temos priorizado as atitudes e as coisas da nossa vida em cada pequeno momento. Desde os pequenos momentos, que são a grande maioria, né? Se a gente for pensar, a grande maior parte das nossas horas da nossa vida são os pequenos momentos. Cada pequeno momento, cada interaçãozinha que a gente tem com uma pessoa, cada momento de sozinho que nós estamos ali, né? Com a gente mesmo. Eles preenchem a nossa agenda muito mais do que, sei lá, aqueles momentos que são grandes momentos. Jogo futebol, vai ser um grande momento, jogar um campeonato ali, vai ser aquela hora, vai ser o grande. Enquanto sendo que teve várias outras oportunidades de eu interagir com aqueles meus amigos, com as pessoas que são, se você olhar nos olhos espirituais, né? São muito mais valiosos as interações que eu tenho com as pessoas do que talvez aquele momento ali de uma conquista, de um desafio, né? Então, quando a gente muda esse olhar, né, irmão, diante do tempo e do que realmente importa, a gente começa a mudar essa lista de prioridades que você falou, né? Começa a mudar. Porque diga onde está o seu tesouro, lá estará seu coração, né? Diga o que é importante para você, lá você vai estar colocando a sua vida. O que é importante para você. E o seu traçar de importância da vida vai impactar com o que você deseja, o que você realmente quer, sabe? Acho que todos nós devemos nos perguntar para que a gente está aqui, né? Por que a gente veio?
Porque se eu tenho tempo, e é um bem tão valioso, é uma propriedade da nossa alma, é uma possibilidade na vida de todos nós, eu tenho que estar aqui para aproveitar o máximo possível. Não aproveitar no sentido de crescimento, de desenvolvimento, se eu ver a vida assim. Porque se eu ver minha vida no sentido só de aproveitar, curtir, balar, realmente, eu vou fazer isso com o meu tempo. E essa é a pergunta que vem para você. Você está querendo o que da vida? O que você acha que é viver? Por que você está aqui? Você veio para quê? Você veio a passeio? Você veio a trabalho? Você veio para ser um cadinho melhor? Cadinho melhor aonde? Aonde você acha que você precisa melhorar? Então são pequenas ideias e conversas que precisam passar por dentro de nós para que a gente possa olhar para o tempo e falar assim, tempo, eu quero fazer isso aqui com você agora. E eu acho que é importante por causa disso, vamos fazer? Então, por exemplo, se o tempo me apresenta uma oportunidade de estar com meus amigos e eu estou querendo da vida aproveitar ao máximo, ser o mais positivo, melhorar, por exemplo, o meu sentimento de empatia ou melhorar minha timidez, se eu estou com meus amigos, esse é o momento ideal. Tanto para eu tentar desenvolver as técnicas que eu estou tentando, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Se a pessoa for tímida, dela tentar desenvolver a timidez, falar um pouquinho mais, ou ser mais empática, escutar um pouquinho mais, quem é melhor que os amigos? Quem é melhor que a família, se você está perto da sua família? E aí você tenta, você vai lá, e aí você também, ao compreender que a vida é essa troca, esse aprendizado, você vai ter a chance de escutar outras histórias, de aprender e de tentar racionalizar pelas histórias dos outros. Sim. E aí você começa a viver momentos e crescer com momentos muito maiores do que você imagina. Porque o seu momento, que é aquele, te jogou dentro de um outro momento, que você, para passar por aquilo, teria que viver 2 meses. A pessoa te resumiu e condensou o aprendizado em meia hora de conversa. E se você estiver atento e você estiver com o coração aberto, talvez essa meia hora de conversa te entregue um ensinamento muito próximo daqueles 2 meses de vivência. Olha quão eficaz foi o teu tempo. Simplesmente pelo fato de você ter conversado, de você ter se possibilitado e de você ter aberto o momento. Porque uma coisa, quando o tempo vem para você, nessa nossa analogia de o tempo cheira alguém que está chegando ali para falar, eu sou o tempo, e você quer fazer o que aqui agora? Quando ele vem para você, ele já tem desenhado, ele já sabe o que você mais ou menos precisa. Porque ele já conversou com todo mundo da sua família espiritual que está trabalhando para que você se desenvolva. Porque tem muita gente que ama a gente, e ama demais, que não está encarnada. Não está aqui com a gente de mãozinha dada, materialmente falando. Não é mamãe, não é papai, não é tio, não é vovó, não é vovô, não é filho, não é amigo de trabalho, não é amigo, não é esposa, não é esposo, não é companheiro de vida. Não são esses. Podem já ter sido em outra vida, mas não são agora. Eles estão do outro lado, lutando por você, lutando por nós, tentando nos ajudar, sofrendo com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, tentando nos alegrar nos momentos difíceis, sorrindo com as nossas felicidades e comemorando com as nossas conquistas. Então, quando o tempo vem falar com a gente, ele já conversou com todos eles. Então, ele já sabe, mais ou menos, o que a gente estaria precisando de verdade. Só que como o tempo é algo dado pelo Pai, ele não é egoísta e nem vai exigir que você seja. Ele vai te estender a mão e te perguntar o que você quer fazer. E vai ser a sua escolha. Ele vai tentar te levar ainda para o caminho certo de maneira amorosa, mas vai depender de você. Sabe aquele momento que você sabe que você pode fazer uma coisa um pouquinho melhor, mas você escolhe fazer outra porque tá com preguiça, ou porque acha que... Sabe, a gente fica às vezes com isso, não fica? Pois é o tempo ali falando, e você tinha oportunidade aqui, você podia fazer, hein? Aí você fala, não, tô tão cansado. Não, tem um outro compromisso muito importante, tem que me preparar. Pois você podia dar um pouquinho mais de ouvido, ver uma pessoa que você gosta, fazer uma ligação, ou cuidar um pouquinho de você, sabe? A gente usa o tempo tão pouco para cuidar da gente de verdade. Quanto do nosso tempo a gente gasta cuidando da gente? Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? Me explica aí. Você acha que você vai cuidar de todo mundo e tudo mais? Só que se você se abandonou, não tem sentido nenhum o que você está me dizendo. Importante se amar primeiro, né? Pra conseguir. Quanto do seu tempo você está cuidando de você? Quanto do seu tempo você está ali fazendo uma conversa amorosa com você, lendo uma mensagem mais bacana, vendo talvez um programa, um filme que você goste, escutando uma música que te agrada, que te acalma, tendo uma conversa com a pessoa que você ama ou que você confia. Quanto tempo?
indo para um lugar que te agrada, um lugar que te conforta, sabe? Uhum. Se você não está fazendo isso, quem vai fazer por você? O tempo já está te chamando, mas depende da gente, né? Me trouxe meio à mente uma inspiração de como, por exemplo, os orientais, né? A cultura oriental utiliza o tempo, né? E encara o tempo, né? Vou dizer, principalmente na cultura japonesa, talvez, assim, como eles têm muitas vezes paciência e calma, né? Principalmente aqueles mais antigos, assim, que são mais... que tem aquela vida... Até pessoas que moram no interior mesmo, né? Que respeitam o Processo do dia, né? Da cada coisa. E faz as coisas com mais calma, né? Isso é um aprendizado muito... Ainda tem muito que aprender para evoluir para chegar nesse ponto, né? Porque a gente realmente fica muito tomado pela ansiedade e pela pressa. Querendo correr atrás do tempo, sendo que não tem como a gente fazer mais tempo assim, do nada, né? Então, acho que uma reflexão que vem, pessoal, é que nós somos os mestres do nosso tempo. Nós somos os artistas, né? Os criadores, os autores da nossa vida e temos a capacidade de definir o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Só que a gente possa fazer isso também com muita calma, prudência, né? Leveza, suavidade, como Jesus trouxe pra gente, né? Para que a gente possa... Aí sim, né, nesse processo mais de leveza, viver cada momento, cada situação, pequeno momento com entrega, com presença e tendo essa atenção de aproveitar cada momento que é muito rico em aprendizados, em oportunidades e viver com mais estado de plenitude mesmo. E para encerrar nosso episódio de hoje, né, eu vi uma frase, um trecho aqui muito lindo, né, que eu queria trazer a vocês também para ser uma reflexão final e vocês possam levar isso também para o momento que você tiver agora na sua vida. Fala assim: o tempo é um presente e, como todo presente, pede gratidão e responsabilidade. A cada amanhecer, Deus nos concede novas horas para amar, crescer e construir o bem. Que possamos viver não apenas correndo, mas sentindo, percebendo e escolhendo com sabedoria o que vale ser vivido. O agora é o tempo da alma. Então, que a gente possa, né, levar essa sabedoria e esse dom, né, esse grande presente que é o tempo para nós, que Deus nos concede. E viver ele com mais presença e com mais sabedoria, né? Sim, sim. Então, família, fica esse convite. Todos nós aqui estamos nesse aprendizado, né? Eu também estou, meu irmão também está. Vamos olhar o tempo com novos olhos e aproveitar a nossa vida. E que vocês recebam com muito carinho o nosso abraço. Esperamos vocês no nosso próximo episódio do podcast. Espero que cada vez mais, né, nosso querido bate-papo aqui estejam reconectando vocês à essência, ao caminho da verdadeira felicidade que está dentro da gente, né? Esse propósito de cada um. Então, também, meu irmão, deixa um abraço pro pessoal aí. Família, um abraço apertado, fiquem com Deus, que vocês possam ter um restinho de semana, de dia maravilhoso e que a gente se encontre no próximo momento, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço, pessoal.